Juízes capítulo 20. Então, todos os israelitas se uniram como um só homem, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, incluindo os que moravam na terra de Gileade. A comunidade toda se reuniu na presença do Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo e todas as tribos de Israel, 400.000 guerreiros armados com espadas, tomaram seus lugares na reunião sagrada do povo de Deus. Logo chegou à terra de Benjamim a notícia de que as outras tribos haviam subido a Mispá, e os israelitas se perguntaram como esse crime horrível pôde acontecer. O levita, marido da mulher assassinada, disse: minha concubina e eu chegamos para passar a noite em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Naquela noite, alguns dos líderes da cidade cercaram a casa com a intenção de me matar e violentaram minha concubina até ela morrer. Então, desmembrei o corpo dela em 12 partes e as enviei por todos os territórios da herança de Israel, pois esses homens cometeram um crime terrível e vergonhoso. Portanto, todos vocês, israelitas, decidam agora o que se deve fazer a esse respeito. Todos se levantaram ao mesmo tempo e declararam: nenhum de nós voltará para casa, nem um só homem. Mas é isso que faremos a Gibeá. Realizaremos um sorteio para resolver quem a atacará. A 10ª parte dos homens de cada tribo ficará responsável por providenciar a alimentação dos guerreiros, e o restante se vingará de Gibeá, de Benjamim, por esse ato vergonhoso cometido em Israel. Todos os israelitas estavam plenamente de acordo e se uniram para atacar a cidade. As tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim para lhes dizer: que crime terrível foi cometido em seu meio. Entreguem os homens perversos de Gibeá, para que os executemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Em vez disso, vieram de suas cidades e se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Entreguem os homens perversos de Gibeá, para que os executemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Em vez disso, vieram de suas cidades e se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Ao todo, 26.000 guerreiros armados com espadas chegaram a Gibeá para se juntar à tropa especial de 700 homens que viviam ali. Dentre todos esses guerreiros havia um grupo de 700 canhotos, e cada um deles conseguia atirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Sem os guerreiros de Benjamim, Israel tinha 400.000 soldados hábeis no uso da espada. Antes da batalha, os israelitas foram a Betel e perguntaram a Deus: qual das tribos deve ir primeiro e atacar o povo de Benjamim? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas partiram bem cedo e acamparam perto de Gibeá. Então, avançaram em direção a Gibeá para atacar os homens de Benjamim. Os guerreiros de Benjamim, que estavam defendendo a cidade, saíram e mataram 22.000 israelitas no campo de batalha naquele dia. Mas os israelitas animaram uns aos outros e, mais uma vez, assumiram suas posições no mesmo lugar do dia anterior. Eles tinham subido a Betel e chorado na presença do Senhor até a tarde. Haviam perguntado ao Senhor: devemos lutar novamente contra nossos parentes de Benjamim? E o Senhor tinha dito: saiam e lute contra eles. Saíram no dia seguinte para lutar novamente contra os homens de Benjamim. Mas os homens de Benjamim, que haviam partido de Gibeá, mataram mais 18.000 israelitas, todos hábeis no uso da espada. Então, todos os israelitas subiram a Betel, choraram na presença do Senhor e jejuaram até a tarde. Também apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor. Naqueles dias, a arca da aliança de Deus estava em Betel. E Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, era o sacerdote. Eles perguntaram ao Senhor: devemos lutar novamente contra nossos parentes de Benjamim ou devemos parar? O Senhor disse: vão. Amanhã eu os entregarei em suas mãos. Então, os israelitas armaram emboscadas ao redor de Gibeá. Avançaram contra os guerreiros de Benjamim no terceiro dia e tomaram suas posições nos mesmos lugares de antes. Quando os homens de Benjamim saíram para atacar, foram atraídos para longe da cidade. Como antes, começaram a matar os israelitas. Cerca de 30 israelitas morreram nos campos abertos ao longo da estrada que vai para Belém e da estrada que leva de volta a Gibeá. Os guerreiros de Benjamim gritaram: derrotamos vocês como antes. Mas os israelitas já haviam planejado fugir para que os homens de Benjamim os perseguissem pelas estradas e fossem atraídos para longe da cidade.
Quando os guerreiros israelitas chegaram a Baal-Tamar, voltaram-se e assumiram suas posições. Enquanto isso, os israelitas que estavam escondidos na emboscada a oeste de Gibeá entraram em combate. 10.000 soldados da tropa especial de Israel avançaram contra Gibeá. A luta foi tão intensa que Benjamim não percebeu a calamidade que estava por vir. O Senhor ajudou Israel a derrotar Benjamim, e naquele dia os israelitas mataram 25.100 guerreiros de Benjamim, todos hábeis no uso da espada. Então, os homens de Benjamim viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante dos guerreiros de Benjamim, a fim de dar aos homens que estavam escondidos na emboscada mais espaço para atacar Gibeá. Aqueles que estavam escondidos avançaram de todos os lados e mataram todos os habitantes. Tinham combinado de mandar, como sinal de dentro da cidade, uma grande nuvem de fumaça. Quando os israelitas viram a fumaça, voltaram e atacaram os guerreiros de Benjamim. Àquela altura, os guerreiros de Benjamim haviam matado cerca de 30 israelitas e gritaram: "Derrotamos vocês como antes." Mas, quando os guerreiros de Benjamim olharam para trás e viram que, em todas as partes da cidade, a fumaça subia ao céu, os guerreiros de Israel se voltaram e atacaram. Os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam a calamidade que estava prestes a vir sobre eles. Deram meia volta e fugiram diante dos israelitas em direção ao deserto, mas não conseguiram escapar da batalha, pois soldados, que saíram das cidades vizinhas, também os atacaram. Os israelitas cercaram os homens de Benjamim e o perseguiram até os alcançarem no local de descanso, a leste de Gibeá. Naquele dia, 18.000 dos guerreiros mais corajosos de Benjamim morreram na batalha. Os sobreviventes fugiram para o deserto em direção à rocha de Rimom, mas os israelitas mataram 5.000 deles ao longo da estrada. Eles continuaram a perseguição e mataram mais 2.000 homens perto de Gidom. Naquele dia, portanto, a tribo de Benjamim perdeu 25.000 guerreiros valentes e hábeis no uso da espada, e restaram apenas 600 homens que fugiram para a rocha de Rimom, onde viveram durante 4 meses. Os israelitas voltaram e mataram todo ser vivo que restou nas cidades, pessoas, animais e tudo que encontraram. Também queimaram todas as cidades por onde passaram.